Muito bom dia. Bom dia para você, ouvinte da Rádio Difusora AEB Taubaté, você telespectador da TV Câmara. É com muito prazer que nós estamos de volta com o programa Taubaté, discutindo o seu futuro, a discussão do seu futuro pela cidade e pelo cidadão. Uma série de programas que está informando, analisando em detalhes aquilo que a gente pode esperar da cidade de Taubaté. Taubaté que completa 369 anos agora, no final de semana, agora dia 5 de dezembro. E no programa de hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento econômico, convidando e agradecendo pela presença o professor Edson Trajano, que é formado em Ciências Econômicas, com mestrado em Economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Atualmente é diretor do Instituto Básico de Humanidades, do Programa de Mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Regional e do NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, Universidade de Taubaté. Edson Trajano, muito bom dia. Muito obrigado pela participação aqui em nosso programa. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora, da TV Câmara Taubaté. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite de falar da nossa Taubaté, sempre interessante. Todos os trabalhos feitos como pesquisador sempre priorizo a cidade de Taubaté. Muito obrigado, professor. Eu conto também no programa de hoje com o jornalista Miguel Cáter, que é da TV Câmara e que nos dá o prazer da sua presença aqui na programação, nos ajudando aqui a entrevistar o professor. Muito obrigado, viu, Miguel? Muito bom dia. Bom dia, eu que agradeço mais uma oportunidade de discutirmos os desígnios da nossa Taubaté, Pedro. Exatamente. Professor, vamos começar a analisar a situação. Eu gostaria de perguntar para o senhor, é claro que tudo que precisa ser desenvolvido, você precisa colocar, obviamente, no papel, você tem que ter um projeto, você tem que ter já de uma forma bastante objetiva, delineado para desenvolver, né? Quais os critérios utilizados para isso, para um município, por uma cidade, para que possa haver uma sequência econômica? O que é importante destacar é a necessidade sempre de planejamento. Sem planejamento não conseguimos nada na nossa vida, não conseguimos nada nas empresas e principalmente no setor público. Então, o planejamento é um pré-requisito básico para pensar o desenvolvimento. E antes mesmo de começar a falar em desenvolvimento econômico, é importante caracterizar que sempre há preocupações de políticas públicas entre desenvolvimento e crescimento. Então, eu gosto sempre de separar isso inicialmente, ou seja, o que é desenvolvimento, de um modo geral. É desenvolvimento e o que é crescimento. Isso não se mistura. Isso é claro que algumas vezes vamos dar uma aproximação desses dois conceitos, mas quando falamos de crescimento econômico, é fácil quantificar e é fácil identificar isso na cidade, normalmente acaba sendo isso o que mais aparece na mídia. Crescimento econômico é quando o PIB cresce. Ou seja, o que é o PIB? É a soma de todas as riquezas produzidas na cidade, pensamos aqui em Taubaté, quanto produzimos em 2012, tantos milhões, quanto produzimos em 2013, tantos milhões. Então, quando ocorre um crescimento desse PIB, nós falamos que estamos diante de um crescimento da atividade econômica. E o desenvolvimento passa por uma questão muito mais subjetiva. Desenvolvimento econômico. E a economia tem que ser pensada dessa maneira, é como nós podemos contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas na cidade de Taubaté. E isso, sem dúvida, é a prioridade no planejamento público. E não necessariamente isso é resultado exclusivamente do crescimento da atividade econômica. Aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, nós temos uma cidade que apresentou o maior crescimento entre todas do Vale do Paraíba, que é a cidade de Jambeiro, puxada por atração de indústrias lá na próxima rodovia dos Tamoios. A cidade cresceu, o PIB cresceu, mas não necessariamente isso contribuiu de forma decisiva para a melhoria da qualidade de vida da população de Jambeiro. Então, ou seja, o que nós temos que pensar sempre? O crescimento econômico é importante, mas desde que isso resulte na melhoria da qualidade de vida das pessoas. É claro que nós estamos discutindo Taubaté, mas já que o senhor colocou Jambeiro como exemplo, não aconteceu esse resultado positivo agora, mas a tendência é que aconteça no futuro ou não?
Pode acontecer e pode não. Isso vai depender desse planejamento. Ou seja, você trazendo só as fábricas para a cidade e essas fábricas hoje empregam, por exemplo, no caso de Jambeiro, mais trabalhadores de São José dos Campos e vão para a cidade com programas de incentivos fiscais, o resultado econômico disso não resulta em melhoria das condições de vida da cidade. Aqui na Câmara de Vereadores de Taubaté é recorrente os processos de doação diária e normalmente esse debate mais qualificado é importante, ou seja, até que ponto a vinda da empresa para Taubaté vai gerar emprego e renda e impostos para a nossa cidade. E isso que vai resultar no desenvolvimento não só a criação de empregos. E quantos empregos, de fato, vamos criar? Porque com o processo de inovação tecnológica, muitas vezes a empresa chega e não necessariamente cria tantos empregos assim. Compreendo. Miguel Cáter. Professor, o senhor acabou de dizer de recorrentemente passar pelo plenário da Câmara a doação diária, isenção de alguns tributos. É o PROINDE. Uhum. E isso já há décadas acontece na cidade de Taubaté. É um projeto saturado ou ainda cabe na cidade de Taubaté esse tipo de benefício para a atração de empresas? Eu tive a felicidade, do ano passado, orientar um trabalho de conclusão de curso de um ex-estagiário aqui da Câmara de Vereadores, que foi o Vinícius, lá da Geografia, e ele fez um levantamento mais histórico desse programa na cidade de Taubaté. Primeiro que a grande maioria das áreas doadas acabaram não se concretizando em investimento. E muitas... o investimento proposto pela Isso, empresa e acaba acontecendo uma retrocessão em alguns casos. Isso, exatamente. E muitas vezes até com investimento público de infraestrutura para aquela localidade. Então, os empregos que foram prometidos não foram de fato gerados. Em relação à política de doação diária na cidade de Taubaté, ao meu ver, ela tem que ser repensada e discutida regionalmente. Porque o que acontece na prática? Fica município disputando com município. A fábrica vem para Taubaté, Pinda, Caçapava, São José dos Campos. E aí ocorre na prática um leilão de quem vai dar mais benefício para a empresa. Quando deveria ser o contrário, o setor público estabelecendo a regra do jogo e não os empresários fazendo esse leilão entre municípios. De um modo geral, as empresas acabam sendo atraídas para o município que dá mais incentivos fiscais. E aí, qual o resultado? Essa empresa vem, de um modo geral, gera mais demandas sociais, a prefeitura abriu mão da arrecadação de impostos e aí eu não consigo fazer política de saúde e educação para atender um crescimento populacional. Isso, por exemplo, foi o resultado do município vizinho nosso, de Pindamonhangaba, foi um dos que teve o maior crescimento do PIB na década de 2000, mas os indicadores sociais não melhoraram no mesmo ritmo que o crescimento da economia. Aquela diferença conceitual que nós falamos entre crescimento e desenvolvimento econômico, ou seja, Pinda cresceu, foi a cidade que mais cresceu na década de 2000 no Vale do Paraíba, mas os indicadores de saúde e educação não melhoraram. Por quê? A grande maioria das empresas que foram para a cidade foram dentro de uma política de isenção de impostos. E a cidade, por conta dessas empresas, acabou tendo um crescimento populacional maior. A população cresce e não tem infraestrutura de atendimento. Então, a partir daí, nós entendemos, o senhor explica, o senhor diz que não é uma boa o município isentar essa empresa de impostos. Sim, até na esfera federal, hoje tem sido repensado isso. Eu acho que o município até pode dar algumas isenções em prazos mais curtos, mas isso feito dentro de uma política mais regional. Nós criamos aqui no Vale do Paraíba a região metropolitana e, na prática, isso não foi objeto de debate ainda na região metropolitana. Por que não colocar esse debate de isenção de impostos, pensando o Vale como um todo, em um debate da nossa região metropolitana e não pontualmente município A, B ou C? E não cabe mais essa individualização de municípios, né? Sim. A região metropolitana realmente tem que ser pensada como um todo. Ainda com relação a essa questão de doação diária ou de isenção de impostos por um período, há quem diga que taubatiano vai lá para trabalhar nas funções um pouco menos capacitadas, que exigem menos capacidade. Existe a falta de mão de obra qualificada para suprir altos cargos nessa empresa? O que nós temos que pensar é que mudou o perfil das empresas. Principalmente o setor industrial em todo o mundo. E esse é um problema brasileiro que está presente na cidade de Taubaté.
as empresas da cidade de Taubaté, assim como do Brasil como um todo, têm reduzido o valor agregado no processo de produção. Ou seja, a inovação tecnológica, de fato, ela não acontece na nossa cidade, não acontece no nosso país. Não adianta pensar em termos da qualificação de mão de obra se você não muda o perfil. E aí, consequentemente, isso é a ausência de uma política industrial nacional. E isso afeta diretamente Taubaté. A participação da indústria no PIB hoje no Brasil, nós acabamos tendo uma participação semelhante à de 1955. Ou seja, período anterior ao plano de metas do governo JK. Ou seja, estamos num patamar de 15% do PIB. E isso reflete diretamente na cidade de Taubaté. Ou seja, toda vez que uma fábrica de eletrônicos, como nós temos aqui na nossa cidade, produz computadores, televisores, e produz com um grau de importação muito significativo, não adianta pensar na qualificação da mão de obra nossa aqui, se essa não é o perfil da empresa. A empresa é cada vez mais montadora. Ou seja, as peças mais importantes feitas nas fábricas de equipamentos eletrônicos, de um modo geral na cidade de Taubaté, são importadas da Ásia. Consequentemente, o trabalho gerado na fábrica é trabalho mais de montagem, trabalho que não exige assim um trabalhador tão qualificado, chão de fábrica. Da mesma forma, na indústria automobilística, toda vez que é implantado robô na linha de produção nas fábricas aqui de Taubaté, como no Brasil inteiro, essa tecnologia gera e destrói empregos. Qual é o problema? Gera emprego na Alemanha na produção do robô e destrói emprego em Taubaté na implantação desse robô na linha de montagem. Então é necessário pensar uma política industrial mais nacional. E Taubaté, entre aspas, é vítima desse processo de redução da participação de valor agregado da atividade industrial no Brasil. Então o senhor fala que o melhor seria uma carta de compromissos, ou seja, ter realmente formado compromissos com a empresa para que ela possa desenvolver no dia a dia e não terminar o compromisso dela de entrada na cidade depois um futuro, vamos dizer assim, baseado no sucesso de economia. Estou bem, a cidade está bem. Eu estou mal, a cidade está mal. É mais ou menos assim. Isso. Né? E principalmente nós temos que pensar, né, Pedro, como podemos agregar mais valor, produzir mais tecnologia na nossa cidade. Priorizar empresas de médio e longo prazo, pequenas e médias empresas, pode ser uma alternativa pensando no médio e longo prazo. E venham atender essas empresas. Isso. E principalmente de produção mesmo, de tecnologia, como a criação do nosso centro tecnológico de Taubaté. Isso é importante pensar. Isso aí sim, nós vamos qualificar trabalhadores, mas também com uma demanda de criação de novos produtos. Uma área importante, por exemplo, de economia criativa também. Taubaté é a capital da cultura nacional, da literatura infantil no caso, também priorizar outros segmentos de atividade econômica que não seja somente a atividade industrial. E aí é importante sempre pensar na produção de novos produtos e serviços. A inovação é fundamental nesse processo. Mas inovação, não precisamos fazer o que tem de melhor no mundo. O que nós precisamos é de tecnologia que seja possível ser feita na cidade, com mão de obra que temos. Taubaté tem um monte de escolas de trabalho, tem Senai, tem universidades. Como é que o senhor avalia a qualidade dessas escolas que hoje oferecem essa qualificação? Porque a quantidade é uma coisa, a qualidade é totalmente diferente. Como é que o senhor avalia? A qualidade não é ruim, é boa. Agora, o que acontece? Há um distanciamento daquilo que nós trabalhamos nas escolas, das escolas do trabalho até a universidade, do mercado. Então, as empresas não demandam essa formação de mão de obra qualificada e produção de tecnologia que é feito nas universidades. Essa é uma realidade que não é exclusiva de Taubaté. Eu fiz doutorado na Universidade de São Paulo, uma das mais importantes da América Latina. Lá nós temos a mesma dificuldade. Ou seja, não adianta pensar na produção de tecnologia se isso não está amarrado a um projeto maior de produção de tecnologia e tecnologia mais aplicada. Aí, um centro de desenvolvimento tecnológico, como São José dos Campos já fez, é um dos mecanismos de aproximação desse setor empresarial com a formação universitária. Eu vou só fazer uma colocação. O senhor é da Universidade de Taubaté. Eu acho que essa qualificação é obrigatoriamente necessário que se passe pela universidade da cidade. Os cursos que a Unital oferecem hoje,
estão de acordo com a necessidade do mercado, seja na graduação, no Latos, no Strictus, no mestrado? Está de acordo com o que o mercado exige, a Unital, ou tem que ser revisto isso? Essa resposta, professor, eu gostaria que o senhor, por gentileza, aguarde só um minutinho. Sim. Vai dar tempo dele pensar. Exatamente. Voltamos já com o programa Taubaté em Discussão, discutindo o seu futuro pela cidade e pelo cidadão. Hoje com a participação do professor Edson Trajano. E nós voltamos daqui a pouco com a sequência do programa. Até já, amigos.